Olá pessoal, bem-vindos ao Diálogos com Ciência, eu sou o João Henriques e essa é mais uma dica de livro. Bom pessoal, finalizando as dicas sobre educação financeira, sobre livros que podem ajudar vocês a se livrarem, desse bicho de achar que finanças, dinheiro é algo que é de outro mundo, que esses termos todos, esses temas, eles não são para vocês. Hoje a gente encerra esse primeiro ciclo trazendo livros sobre finanças. Não quer dizer que mais pra frente a gente não vai trazer outros livros, a gente vai sim. Mas para esse mês as indicações encerram hoje. E aí, para finalizar, eu vou trazer este livro aqui do Gustavo Cerbasi, Adeus Aposentadoria. Como garantir seu futuro sem depender dos outros. Sim, é um livro provocativo, pelo título já causa uma estranheza, que a gente olha assim e faz, por que adeus aposentadoria, né? E aí eu vou contar uma história para vocês. Antes de conhecer mais a fundo os livros de educação financeira, isso há uns 5 anos atrás, eu tive contato com os livros do Cerbasi. E quando eu tive contato com os livros do Cerbasi, eu tive contato com 2 dos livros. E eu não gostei. Não estou dizendo que eu li a fundo os livros e tudo mais, mas na rápida leitura que eu fiz em alguns tópicos específicos, eu não tinha gostado, porque eu achava que ele falava algo que não era aplicável. Eu não tinha um bom conhecimento em educação financeira. Nesse Adeus Aposentadoria, como eu vou mostrar, ele traz algumas estratégias, para você se livrar da aposentadoria, da forma como ela é mentalmente construída na sociedade brasileira. E eu achava que ele estava falando de uma coisa que era totalmente irreal, que a gente não conseguiria fazer isso. Hoje em dia minha percepção é completamente diferente. E por isso que eu coloquei ele como último nessa escadinha de 4 degraus, que eu estou indicando de livros neste mês, para que vocês não tenham uma estranheza quando forem ler. Se vocês já passaram pelos outros livros, quando vocês chegarem nesse, vocês vão entender completamente o que ele está falando. Eu acho essencial trazer aqui informações que estão na contracapa e na orelha do livro, porque são informações que resumem basicamente a obra e o pensamento do Gustavo Cerbasi sobre essa questão da aposentadoria. Ele começa falando que é para a gente esquecer tudo que a gente já ouviu falar sobre a aposentadoria e que a ideia de parar de trabalhar e se sustentar com um auxílio mensal é um conceito ultrapassado para dar conta do padrão de vida que a gente quer ter quando se aposentar. Então, quem é que ganha com isso? Quem é que quer fazer com que a gente poupe ao longo da vida, tendo uma reserva para a idade avançada, só que essa poupança ela não vai trazer o nível que a gente quer ter de vida na nossa melhor idade? Ele vai falar que são os bancos, as empresas de previdência, os fundos de pensão e o próprio Ministério da Previdência Social, que vão fazer essa recomendação para que a gente sempre poupe um dinheirinho, para que depois a gente tenha uma aposentadoria que eles consideram, entre aspas, estável, para que a gente ganhe esse auxílio, que na verdade é o retorno do dinheiro que a gente está investindo, mas para que a gente consiga se sustentar com esse dinheiro. E aí ele levanta que as pessoas com 60 anos ou mais que se aposentaram, elas lamentam não ter se esforçado tanto no passado para ter uma situação mais confortável quando atingem essa idade. E aí ele levanta que, como estamos vivendo mais, com mais qualidade, um custo de vida mais alto e maior nível educacional e cultural, a renda de uma aposentadoria, seja ela pública ou privada, não é suficiente hoje. Porque aquela velha fórmula já deixou de funcionar. E aí ele vai falar que é preciso adotar um novo modelo mais realista para planejar o nosso futuro. E ele próprio vai propor durante o livro como é que a gente vai fazer com esse modelo. Ele vai então apresentar um plano para que a gente consiga administrar o nosso dinheiro e fazer com que a gente atinja a aposentadoria ou, na verdade, chegue à melhor idade com uma riqueza que seja compatível ao nível de vida que a gente quer ter. E essa administração, esse plano, ele é personalizado para cada faixa etária, que é aí que entram as estratégias que ele vai apresentando. E aí, segundo Cerbasi, aposentar-se é bem mais do que encerrar sua carreira profissional. Com a aposentadoria, nasce uma nova etapa na vida com transformações que afetam as pessoas sob diversos aspectos, mudam os relacionamentos, a saúde, as finanças e outras áreas. Quando somos descuidados, o resultado é bastante conhecido de todos nós. Com o devido planejamento, porém, as alterações em todos esses aspectos são para melhor. Nossa sociedade nos ensinou a fazer planos para o trabalho, mas não para viver bem posteriormente. Não importa qual seja a sua idade.
Os planos para o que você fará quando atingir a idade em que a maioria estiver se aposentando deveriam fazer parte de suas reflexões desde o momento em que você escolheu a sua profissão. Então, o objetivo do livro é apresentar uma estratégia viável para que você possa passar do papel de trabalhador assalariado para o papel de detentor de um capital capaz de gerar riquezas crescentes na sua vida. E aí ele ressalta o que ele já fala em diversas outras obras dele, que o maior obstáculo do seu sucesso financeiro é você mesmo e a sua ansiedade, a sua desorganização e as suas desculpas para não agir e colocar o trem de sua história nos trilhos que levam ao destino desejado. Ele fala pra gente se conscientizar disso, assumir o leme da mudança, porque aí sim os ventos vão soprar a favor. Então, o que ele vai mostrar nesse livro, basicamente, são estratégias para que a gente adote planos para diferentes cidades em que a gente consiga definir qual o padrão de vida que a gente quer quando a gente for se aposentar, né? Quando a gente atingir essa idade em que a gente queira ter a liberdade financeira, e aí, com essas reservas que a gente já construiu, o patrimônio que a gente já foi construindo nesse passar do tempo, a gente pode dizer adeus à aposentadoria. Então são essas as dicas. No próximo mês a gente traz uma nova temática para outros livros. Abraços para vocês e até a próxima.